Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, já tradicional de todas as segundas e quartas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para debatermos questões envolvendo a educação, a cultura, em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje é com muita satisfação que eu recebo aqui a escritora, a professora e escritora Araceli Sobreira, que vai falar, claro, sobre a sua produção literária e também sobre o seu último trabalho, um livro de poemas, Poesia para Lembrar a Mulher que Sou. E eu já saúdo aqui a Araceli. Araceli, muito bom dia, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite, vai ser uma conversa virtual com a Araceli. Seja muito bem-vinda a Potiguar Notícias e também ao meu programa, o Cultura em Pauta. Bom dia, Otávio, que bom, um prazer enorme falar com você, com o seu público, e divulgar um pouco do meu trabalho, desse livro tão bonito que eu acabo de publicar, e vai ser uma manhã bem prazerosa. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Nós que agradecemos, Araceli, mas antes de começar o papo com a Araceli, vamos só aqui fazer um agradecimento aos nossos parceiros comerciais. Vamos fazer aqui os nossos anúncios com os nossos parceiros, começando pela Jocauto, do meu amigo Fernando, lá na rua, aqui na rua Vale do Sol, em Parnamirim mesmo, câmbio automático CVT, peças e serviços. Só passar aqui o telefone do Jocauto, 3272-3829. Segue aí o meu amigo Fernando da Jocauto. Passando agora para Quipão Premium, padaria Quipão Premium, da minha amiga Auxiliadora, lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, Natal. Só passar aqui o telefone da Quipão Premium, 3217, só pegar aqui direitinho o telefone da Quipão Premium. Vamos passar rapidamente para o próximo, daqui a pouco a gente volta aí na Quipão Premium. A Book Story, moda feminina exclusiva, faz o seu momento melhor, telefone 98635-0852. Segue aí a Book Story nas redes sociais, Facebook e Instagram. Passando agora para a Barbearia do Edson Carlos, lá na Avenida Bel Cabral, 2221, em Nova Parnamirim. Telefone 9618-0090. Segue aí a Barbearia do Edson Carlos nas redes sociais. Passando agora para Laricão Roots Lanches, lá na rua Quintino Bocaiúva, 35, Cidade Alta, Centro. Segue aí a Laricão Roots, só passar o telefone 98887-6312, é o telefone da Laricão Roots. Passando agora para Humilde Tião Bar e Restaurante, lá na Avenida das Alagoas, na rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal. Segue aí o Humilde Tião nas redes sociais, Facebook e Instagram. Passando agora para Natal Rigor, do meu amigo Raimundo Filadélfio, parceiro aqui da Potiguar Notícias. Moda masculina e feminina, aluga-se com elegância. Telefone 3206-2171, na rua Passeio das Rosas, 801, em Mirassol. Passando para Churrascaria do Magão, para você que quer fazer uma confraternização com os amigos, festa de casamento, um encontro com amigos, com parceiros da empresa, a Churrascaria do Magão é o local. Só passar aqui o telefone 9865-5674. Segue aí a Churrascaria do Magão nas redes sociais, Facebook e Instagram. E para finalizar, o Martelinho de Ouro, empresa de veículos automotores, para você que deseja levar seu carro em uma oficina especializada em pintura, lanternagem, recuperação de para-choques, micro-retoques, polimento cristalizado e desamassamento sem pintura, lá na Avenida Jaguarari 1466, meu amigo Mauro e também o seu parceiro Luciano, telefone 3223-7398, um agradecimento aí para Martelinho de Ouro. Agora sim vamos começar o papo com a escritora Araceli Sobreira. Araceli, para quem eventualmente não conhece a tua trajetória, conte um pouco para a gente da tua história e, consequentemente, a sua inserção no mundo da literatura.
Olá, Otávio. A gente começou a escrever muito cedo, né? Eu sou paulistana de nascimento, mas minha origem é cearense, né? Minha família é de Juazeiro do Norte e eu venho de uma família que gosta de ler bastante, que gosta de escrever, tios jornalistas, mãe radialista, professora, é, contadores de história. Meu pai era caminhoneiro e era um baita de contador de história. E eu fui influenciada por todas essas pessoas e fiz letras. Escolhi letras porque eu queria ser escritora, mas eram tempos difíceis, não era como hoje, que a gente tem internet, que a gente tem blog, e eu acabei virando professora de literatura, de língua portuguesa, produção textual, que é uma carreira que eu amo, sou apaixonada pelo que faço. E enquanto eu era professora, eu sempre escrevi, né? Tenho muita coisa escrita e chegou um momento que eu quis publicar, né? Demorei muito a publicar. Enquanto eu era estudante de letras, a gente tinha uma vida ativa como varal de poesia, sarau poético, fazia muita coisa, mas na vida acadêmica, as pessoas só descobriram que eu escrevia quando eu comecei a publicar, né? E aí comecei a participar de concursos, comecei com o Zila Mamed, depois eu fui para o concurso da AMOL, fui começando a receber menção honrosa, né? E, de repente, eu estava no concurso da UFRN, né, da editora da UFRN, e as publicações começaram a surgir em livros, em e-books, e aí até separei alguns aqui, né? Esse lindo e maravilhoso, da Fundação José Augusto, e pronto, né? Eu comecei a tirar das caixas minhas poesias, meus contos, e já de bastante tempo, né? Então, eu me considero uma escritora novata, né, no mundo das publicações, mas uma escritora que desde menina, né, eu tive muito apoio da minha mãe, ela tentava muita publicação minha, mandava para jornais quando a gente morava em São Paulo, enquanto ela era viva, e algumas coisas minhas saíram em jornais em São Paulo, saíram em Fortaleza, mas assim, muito esporádico, né? E aqui mesmo em Natal, né? Quando a gente tinha acesso, né, como leitora de jornal impresso, né? E foi assim que eu comecei, né? E agora, recentemente, nós recebemos a premiação pela Lei Aldir Blanc, né? E estamos com o nosso livro novo, Poesia para Lembrar da Mulher que Sou, e tivemos antes, pela CJA, um livro muito especial, que é O Espelho de Heloísa, e que foi muito bem recebido, e que eu tenho feito um trabalho muito bom nas escolas, né, com grupos de mulheres, e a gente agora está começando esse mundo como escritora, né? Já já vamos falar especificamente desse seu último trabalho, Araceli, mas eu queria tratar contigo sobre algumas questões mais gerais. Você acha que nesse momento, sob a vigência de um governo federal, que tem essa aura, esse verniz fascista, que consequentemente coloca a posição da mulher em xeque, né? A voz da mulher em xeque, a sua posição na sociedade, você acha que nesse momento é importante essa produção literária com aspectos feministas? Acho sim, concordo. De modo geral, eu escrevo sobre mulheres reais, né? Sob uma perspectiva ficcional. Então, eu acho que é necessário, sim, se escrever sobre mulheres e mulheres escreverem, né? Muitas mulheres escrevem. A gente tem acompanhado, eu faço parte do Mulherio das Letras desde 2019, mas é um movimento que começou em 2017, que está crescendo muito, né? E acho que a gente tem que ter esse lugar de escrita, de fala, né? Essas mulheres que fazem parte da minha literatura, da minha escrita, né?
elas estão no mundo da imaginação, mas elas, assim, não, se você olhar numa análise mais criteriosa, você encontra essas mulheres no mundo real, no mundo da vivência. Então, é uma tia, é uma avó, são as nossas ancestrais que viveram e que vivem, né, conflitos diários, que estão buscando uma voz, buscando um lugar, né, diante de tantas dificuldades, diante de tantos conflitos. Então, às vezes são pessoas com quem eu cruzei em alguma parte da vida e eu acho que eu dei uma voz a elas. Então, algumas foram silenciadas, né? Então, nesse momento, eu acredito que dar essa voz é um espaço muito importante, né, para mim como autora e também para mim como leitora, né? E eu acho que a sociedade precisa ter esse acesso, né? De ouvir essa escrita. Você já está falando sobre isso, Araceli? Eu quero que você discorra um pouquinho mais sobre essas identidades femininas que você apresenta na sua obra. São identidades femininas, são mulheres que são antipatriarcalistas, ou seja, elas se insurgem contra essa sociedade opressora, o domínio masculino, ou são mulheres que se resignam a essa situação de opressão, ou de repente são até mulheres que não aceitam muito bem essa opressão, mas não têm força suficiente para se insurgirem contra ela? Olha, como eu te falei, né, eu escrevo sobre mulheres reais. Então, nós temos todas essas mulheres na sociedade, né? Temos aquelas que estão resistindo, né? E eu tenho o meu exemplo particular como mulher, como professora, como trabalhadora, como mãe, né? E tenho o exemplo das minhas ancestrais, das minhas referências, né? Então, a gente tem tudo isso, é uma luta diária, é uma luta constante. Então, quando eu coloco esses personagens, quando eu coloco essa escrita, eu penso muito nesse papel. Eu não escrevo apenas como feminista, né? Mas eu estou embutida nesse lugar de fala, eu estou embutida porque é uma luta minha desde sempre, né? O tempo todo eu vi o papel que minha mãe desempenhou. Minha mãe teve uma influência muito grande na minha formação. E aí, logo em seguida, eu tenho a presença da minha avó, e em seguida a presença das minhas tias, e depois das minhas irmãs, das minhas primas, que são mulheres muito fortes, que enfrentaram a vida, que foram atrás de tecer o seu próprio destino. Então, quando eu estou escrevendo, eu me inspiro nessas pessoas, me inspiro nessas mulheres, né? E eu acho que hoje o mundo tem um discurso que a gente precisa conciliar, né? Tirar um pouco o ódio, tirar um pouco essas referências muito pesadas, muito carregadas, para dar espaço, né? E visibilidade a essas histórias, a essas memórias que a gente não viu, né? Então, eu conheço, eu vivi, eu experimentei, né, com experiências, né, até redundante falar isso, mas é o que passou pela minha vida, de mulheres fortes, resistentes, sábias, que estavam ali na batalha, no tanque, né, tendo que vender, tendo que sustentar a casa, apesar de ter um homem, né, do lado trabalhando, mas era um homem alcoólatra, era um homem que violentava, que batia, que não trabalhava, ou que trabalhava, mas não valorizava o trabalho doméstico da mulher. Era o homem que às vezes estava desempregado e a mulher tinha que correr atrás sozinha, e ninguém valoriza isso, né? A mulher faz isso porque ela tem que fazer, né? Então, são nessas pequenas histórias que muitas mulheres se identificam, né? E que eu dou voz, eu uso, eu me inspiro, né? Então, eu acho que é o grande poder que eu consegui, né, para a minha escrita, né, de dar para elas, né? E tem esse caráter pedagógico também a sua obra, Araceli,
no sentido de suscitar uma reflexão por parte, inclusive, dos leitores masculinos sobre esse papel da mulher. Tem uma ideia de também apresentar um aspecto histórico, né? Um determinado momento da história em que essa questão do patriarcalismo, do machismo, que sobrevive até hoje, é fato, mas que já foi muito maior, muito mais notório na nossa sociedade. Então, a sua obra tem essa preocupação pedagógica também? Você está fazendo uma pergunta muito complicada. Primeiro, que assim, eu não gosto dessa expressão caráter pedagógico, né? Aí eu vou falar um pouco como professora da área da leitura, né? Porque o que acontece? Se a gente der um caráter pedagógico para a literatura, né, pode ocorrer de você ter um discurso único, como Bakhtin fala, monovocal, de direcionar. Araceli está escrevendo textos numa linhagem feminista que é para ser entendido desta forma exclusiva. Eu não penso assim que a literatura deva ser usada como um caráter pedagógico dessa forma, né? Eu vejo a prática de leitura de textos literários a partir da estética, né? A partir da linguagem social que ela representa, e desse poder das representações, esse poder do dialogismo. E aí eu escrevo para leitoras, leitores de todos os gêneros, né? Agora, recentemente um rapaz me perguntou se eu escrevia apenas para mulheres. Eu falei, não, eu escrevo. Agora, minha fala é do local de mulher, de um local que valoriza minhas ancestrais e minhas referências, que são femininas. Sim. E se você, como homem, né, no caso ele se colocava como hétero, né, consegue ver nessas referências, suas tias, suas avós, as cenas domésticas que você vivenciou, e ele concordou comigo na hora que estava vendo em um dos meus contos, que era sobre o Espelho de Heloísa, que tem uma personagem, que é a louca, e a gente foi discutir sobre o papel que as sociedades aqui no Nordeste atribuem às loucas. Toda cidade do interior tem um doido, uma doidinha, um louco, né? E nós fizemos uma grande discussão sobre isso, né? No final, isso foi num ambiente de formação de professores, e ele falou assim, nossa, eu estou agora com outra cabeça, porque a gente só olha para essas loucas, né, numa representação de que elas são ruins, de que elas são mal para a sociedade, de que elas estão ali, que vão roubar crianças. E aí eu falei, quem é que se coloca no lugar delas? Que é mais ou menos o que eu faço isso em algumas poesias minhas e em algumas nesse conto, né? A louca, ela às vezes está dizendo a verdade para nós, né? E aí ele mudou, né? Então a minha ideia é essa, que a leitura seja vista como um ato de transformação, um ato, né, de reflexão. E aí eu uso os meus referenciais também como professora, como aquela que é formada por Bakhtin, por Paulo Freire, e aí vem muita coisa junto, né? Essas vozes que eu trago, né? Araceli, então já aproveitando o que você está falando nesse sentido, uma outra pergunta mais geral, sobre a literatura feminista, mas obviamente não envolvendo só a sua produção. A literatura feminista hoje, ela tem essa ideia de ser panfletária, ou seja, de passar uma mensagem política, muitas vezes uma defesa intransigente da causa, ou você percebe nessa produção literária de caráter feminista uma tentativa de mesclar essa mensagem política com a estética? Olha, nós estamos num momento bem crucial, né, enquanto sociedade. Então, nós temos os discursos que eu considero fundamentalistas. Então, você vai encontrar tanto escritoras quanto posicionamentos de escritoras
que vão desde de uma situação equilibrada àquela que é mais radical. Então, há escritoras que são panfletárias, que brigam pelo seu lugar mesmo como feminista, e há outras escritoras. Eu não sei onde é que eu estou aí, né? Porque eu entendo assim, que escrever e ler são atos políticos. O tempo todo eu coloco isso, pela minha história de vida, pelas minhas tragédias pessoais, pelas minhas experiências. Então, o que é o ato político? É o ato de ser no mundo um ser responsável. Então, como é que eu entendo fazer literatura nesse momento, né? Pensar, refletir, discutir sobre essas grandes dificuldades, esses grandes conflitos que nós todos, enquanto seres humanos, estamos carregando como um grande peso nas nossas costas. E a mulher, neste momento, carrega muito peso, né? E um deles é ocupar seus espaços sem violência. Porque o que a gente vê mais? A gente precisa dizer que a gente está fazendo algo, mas sempre tem alguém, e não é só a violência física, mas tem a violência do estigma, tem a violência do discurso e tem as exigências, porque eu via minha mãe dizer, eu tenho que trabalhar muito mais do que o homem, né, para fazer, para ser vista. Tenho minhas irmãs, e uma das minhas irmãs que trabalhava horrores para ter um lugar de executiva no Brasil. Então, ela sofreu horrores para ser quem ela era, né? Para disputar com executivos, né? Em grandes empresas no Brasil, e falar de igual para igual. Então, é muito violento, né? O espaço da mulher no jornalismo, na cultura, na medicina, na literatura. Então, a gente tem sempre que brigar. A gente Araceli, tem sempre que se colocar, né? Muitas vezes até com ênfase, para dizer, eu estou aqui, eu sou o que sou, né? Eu quero falar sobre dois aspectos presentes na tua obra. Primeiro, a questão da tradição oral. A importância dessa tradição oral, de contar as histórias, a passagem de geração para geração. Essa tradição oral no sentido de incitar a imaginação, a criatividade, o aspecto lúdico, que são questões tão importantes para um escritor e mais especificamente para um poeta. Então fala um pouco da importância na tua obra dessa questão da tradição oral. Olha, eu gosto, né, porque eu vim para o Nordeste, eu tinha acabado de fazer 16 anos, mas eu já conhecia o Nordeste através das viagens de férias, e eu me encantei por tudo, principalmente pelo espaço de Juazeiro do Norte, né, porque é um lugar em que a cultura popular, as tradições orais são muito fortes, e isso tudo me influenciou. Eu não sei fazer cordel, eu não sei trabalhar com cordel, apesar de ser uma apaixonada pela linguagem do cordel. Mas o que eu herdei, né, da tradição oral e que eu tento colocar são as histórias fantasiosas, né, que eu ouvi muito de minha mãe, de meu pai, as histórias que trazem a comida, os cheiros, o resgate do artesanato, das práticas, de como se vivia, né, nos tempos passados, e que muita coisa, não é que eu gosto de viver no passado, mas é que muita coisa as novas gerações não têm acesso. E às vezes eu brinco com os meus sobrinhos e sobrinhas, eu digo assim, eu sou a memória de vocês, então eu sei de coisas que eu ouvi de minha avó e que com a morte da minha avó ninguém mais ouviu. Então, há algumas histórias que eu conto, né, que estão nos dois livros, tanto no Espelho de Heloísa quanto no Bicho Solto, são histórias, pelo fato de eu ter vivido com a minha avó, ficaram apenas comigo. Então, quando eu passei a escrever essas histórias, eu acho que eu estou compartilhando, né? E acabou que está chegando a outras pessoas. E eu vejo que isso é importante,
porque a gente faz uma roda de cultura, compartilha as experiências que estão aqui no Nordeste e que estão no Brasil, de mulheres de outras épocas, né? Eu acho importante isso. Antes da gente focar na tua obra, Araceli, queria falar sobre outro aspecto, que é esse tom memorialístico. Como é que você trabalha nessa linha que é muito tênue, e você sabe disso, entre o real, o imaginário, o natural e o fantasioso, o consciente e o inconsciente? Como é que você trabalha nessa linha muito tênue? É bem tênue mesmo, né? Eu, como professora, é engraçado, né? Eu trabalhei muitos anos com a linha da história de vida, dos relatos biográficos, né? E aí sempre eu usava alguns exemplos que eu tinha da minha experiência pessoal. E alguns alunos diziam, professora, a senhora tem que escrever. E eu digo, mas eu tenho tudo isso escrito, então mostra para a gente. E aí, quando as minhas escritas começaram a ser publicadas, alguns alunos já conheciam, já sabiam, porque eu já tinha contado para eles. Então, é algo que, para mim, assim, é inconsciente, porque eu começo a falar e eu vou embora com essas narrativas, né? Então, eu trago muitas experiências deste passado, né, imaginário e riquíssimo, né? Tanto de histórias provenientes das experiências do meu pai, que teve o avô morto por Lampião, né, no interior do Pernambuco, quanto da experiência da minha avó, que contava tudo que o pai dela viveu. Ela era filha de Índia e era uma mulher muito estudada, professora de casa, né, professora que não precisava de escola antigamente, né, e ela usava palmatória. Então, todas essas coisas eu fui colocando, e no trabalho como professora, né, com histórias de vida de professores, isso também aparece, né. Então, é uma influência que juntou a experiência profissional e a experiência de vida, né. Então, está tudo junto, né, muito bom. Araceli, o nosso tempo, infelizmente, é limitado, mas eu quero discutir contigo 2, 3 questões sobre a tua obra. O teu livro mais recente, A Poesia para Lembrar a Mulher que Sou. O Bakhtin, você já citou o Bakhtin em uma das suas respostas, o Mikhail Bakhtin, o pensador russo, ele tem um conceito que é o conceito de polifonia. Aplicado à literatura, é um conceito linguístico, mas aplicado à literatura seria como o eu lírico se dividia em várias consciências, e essas várias personalidades vão constituindo o texto. As mulheres, nesse teu livro especificamente, atuam dessa maneira, nessa multiplicidade de consciências que vão construindo o texto, independentemente da opinião da autora, no caso você? Sim, exatamente. Elas têm vida própria, né? E são vozes, né, que são muito fortes. E aí eu trago, né, cada uma com a sua personalidade, com o seu destino, com as suas vontades, né? E elas vão embora. E eu gosto, tem uma coisa que às vezes as pessoas não me perguntam, mas que eu coloco muito nas minhas obras. Eu adoro mitologia e sou professora, né, nessa área de mitologia. Eu também. E eu vou trazendo as minhas questões sobre a origem, né, de onde veio isso, né, de como que surgiu isso. Então, eu comecei a descobrir que em algumas das mulheres eu tenho essa entidade mitológica que diz assim, algo nasceu dessa forma e foi assim que surgiu, né? E aí elas dizem isso e dão a sua criação. Então, no livro tem a versão de uma deusa-mãe para a criação que fica lá, como é que pode, né? Deus criou Adão e Eva sem abrir as pernas, sem parir, sem sentir dor, né? E isso choca um pouco, né? Mas é uma versão da América Latina, da pátria, né? Que a gente diz assim, as indígenas da América do Sul, elas não aceitam um parto sem dor, sem sangue, né?
sem a terra, né? Tem o barro, mas tem que ter o sangue junto, né? E como é que Deus cria uma costela, né? Então, isso é a própria cultura sul-americana que está tendo a sua própria voz, né? Entre outras situações, né, que eu coloco lá. E aí eu coloco a voz da minha avó, da minha mãe rebelde, da minha avó tradicional, fiel ao Padre Cícero, e é isso mesmo, elas têm que sair. Eu não posso colocar o meu pensamento único, né, e que não é único, eu sou bem rebelde também, eu tenho muitas vozes, e eu acho que elas têm direito de falar. Outro conceito do Bakhtin, Araceli, é o de máscaras, papéis sociais. Nós representamos papéis sociais cotidianamente. No caso dessas mulheres, elas são mães, esposas, trabalhadoras, arrimos da casa, muitas vezes são elas que sustentam a casa. Como é que as emoções, os sentimentos dessas mulheres mudam, oscilam de acordo com esses papéis sociais que elas cumprem? Ai, eu penso em mim. Eu sou tudo isso, né? Eu brinco muito com meus alunos, né? Eu mostro o chão da sala de aula, né? A cerâmica. E em cada quadrado da cerâmica, eu digo assim: hoje eu estou numa posição. Então, hoje eu sou a mulher falando. Então, às vezes, eu tenho que interferir numa situação de sala de aula como mulher, porque eu estou vendo lá uma cena em que a mulher está sendo desqualificada. Então, na obra, é a mulher que tem que estar falando ali: olha, a jovem foi dada de casamento aos 13 anos para um homem de 50 anos. Então, tem o poema que coloca isso. E, ao mesmo tempo, tem a mãe que sofre quando o filho vai embora, a mãe que sofre quando o filho toma suas decisões, que não são as decisões que a mãe queria que ele tomasse. A mãe que sofre quando vê o filho sendo crucificado, e aí é a mãe religiosa, né? É a mãe Iemanjá. Então, são esses papéis, né, e as máscaras, cada uma que lê vai percebendo, diz: nossa, isso aqui é a minha avó, isso aqui é a minha tia, isso aqui sou eu. Né? E eu acho isso muito bacana, porque o livro não tem nem 2 meses que nós publicamos, mas eu já estou recebendo esses depoimentos das leitoras, já estou recebendo um feedback, né, de que a obra está tocando, né? E era isso que eu queria. E um dia desse nós fizemos uma live com umas moças, umas jovens leitoras aqui de Parnamirim, e uma falou assim: nossa, eu fiquei encantada com essa escrita. Eu falei: mas a ideia é essa, eu escrevi para uma mulher real, que está viva e que tem esses papéis nesse mundo, né? Eu penso que eu estou nesse mundo como uma mulher real, falando para outra mulher real, só que eu falo através de poesia, eu falo através do meu imaginário poético, né? Tá claro, não sei né? se... Tá claro, né, Araceli, que há uma consonância entre as mulheres que você apresenta e as mulheres da contemporaneidade. Isso é óbvio. Mas choca o fato de, em pleno século XXI, haver essa consonância entre essas mulheres que você descreve, mulheres sertanejas, mulheres que viveram uma determinada época, com as mulheres de hoje. A gente ainda tem esse quadro hoje, e isso só mostra o quão retrógrado, o quão conservador, o reacionário o Brasil é ainda? Choca, Otávio, choca muito. Eu sou fruto dessa sociedade, né? Eu vivi violência doméstica em casa, né? Minha mãe sofreu horrores. Então, quando eu falo para as mulheres sobre dor, sobre violência, eu não estou falando de um local distante, eu estou falando de uma pessoa que viu a avó, que viu as tias, que se vê como mãe, né? A violência esteve muito perto de mim recentemente, e que eu vejo, assim, quando a gente fala dessa situação da mulher, eu não estou falando distante, eu estou falando de alguém que conhece na pele, ó, na pele. Então,
isso choca muito. Eu queria chegar hoje, aos meus 54 anos, e não encontrar essa realidade que eu tinha quando eu tinha 11, 12, 13 anos, e que minha mãe teve que fugir de casa com as filhas para fugir da violência do meu padrasto, né? Então, eu vejo isso hoje. Nós vemos isso hoje, cotidianamente. E minha mãe não morreu desse tipo de violência, mas minha mãe morreu por pressão alta, que foi causado por todo um tipo de sofrimento que ela levou a família nas costas. Ela morava sozinha, ela era mãe solteira, criava as filhas num ambiente inóspito, porque ela não tinha muito apoio, ela era muito perseguida por ser mãe solteira, né? E nós fomos filhas muito guerreiras, muito aguerridas, e ela só dizia assim: estude, minha filha, porque a única coisa que ninguém vai tirar de você é o estudo. E ela morreu muito nova. E eu, com 16 anos, fiquei com meus irmãos menores, minhas irmãs, e tenho uma irmã muito próxima de mim. Nós tivemos que enfrentar a vida, né, trabalhando muito cedo, enfrentando o mundo, estudando. Então, com 20 anos, nós tínhamos uma vida, ela morando em São Paulo e eu morando em Fortaleza, que a gente tinha que sobreviver, estudar e enfrentar o mundo sem apoio de ninguém, sem apoio de ninguém. E isso tudo está na minha literatura porque eu vi de perto. E aí eu vi a violência de várias formas na formação da minha família, né? Uma família nordestina, tanto da paterna quanto da materna, principalmente na materna. Então, às vezes, eu choco, né? Às vezes eu tenho essa revolta, porque é muito impressionante como essas coisas ainda não se alteraram. Em pleno século XXI, a gente precisa de políticas para proteger a mulher, né? Então, ainda está difícil, ainda sufoca muito, ainda dói muito,